Sejam todos bem-vindos, né? Que Jesus continue alegrando o nosso coração. Que encontro Com alegre, não é mesmo? E que verdade. possamos levar essa alegria essa semana, junto de nós, por onde passarmos. Que a luz do Cristo esteja sempre conosco, iluminando, sim, a nossa vida, o nosso caminho, as nossas decisões. Querido Deus, elevamos o nosso pensamento até Ti. Em primeiro lugar, para agradecer a dádiva da vida, agradecer a todos os momentos em que nos encontramos em dúvida, nos encontramos frágeis, e que a Tua presença está ali a nos fortalecer, a trazer-nos respostas e acalmar os nossos corações. Obrigada, Pai, por tanto amor, por tanto acolhimento. Abençoa-nos nessa semana que se inicia. Ilumina o nosso caminho. Dai-nos condições de entender o estudo dessa noite, compreendendo a mensagem lida, compartilhando o nosso pensamento, respeitando as opiniões e trazendo para nós o que realmente for bom para auxiliar a nossa caminhada, a nossa jornada. Querido Deus, que este momento de paz que sentimos agora possa envolver o nosso planeta, possa envolver os nossos lares, as nossas cidades, todos os estados do nosso país, a todos aqueles que de Ti necessitam, que haja paz, que haja esperança e fortalecimento de nossa fé. Agradecemos, Pai, ser conosco sempre, que assim seja, graças a Deus. Passa a palavra à nossa irmã que fará a leitura. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites, muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades e inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência de seus irmãos? Não levanta ele contra ao seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve.
E realmente, né, gente, a gente, a gente escuta essa parte da inteligência, eu levei muito para o lado da habilidade. Cada ser humano tem o seu desenvolvimento, tem a sua habilidade, tem a facilidade para alguma coisa, né? E é muita responsabilidade. O que que a gente está fazendo com isso? O que nós estamos, como que nós fazemos uso de nossa inteligência? Porque às vezes os pensamentos, a ideia vem crescente, né? E a gente pensa, 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 quanta coisa, nossa, eu sou inteligente, mas o que eu faço com isso? Qual é o uso real dessa inteligência, dessa habilidade? O que eu faço para o bem do outro? Como eu posso ajudar, como eu posso interferir no sentido de produzir alguma coisa boa? Não usar para interferir em livre-arbítrio, não usar para construções de coisas que possam destruir, porque usa a inteligência às vezes para construir coisas que destroem saúde, visando simplesmente ganhos financeiros. Então essa mensagem ela traz para a gente a meu ver, né, uma tomada de consciência. Deus nos confiou nosso desenvolvimento, a nossa inteligência. E o que que a gente faz com ela? Como que nós realmente a conduzimos? O nosso tempo, a nossa habilidade, o que realmente fazemos dela, né? Vamos deixar aberto aí, né, a contribuição da Miriam para ajudar a gente a conduzir, né, Miriam? Tá bom? É isso que eu queria falar. Tá bom. Boa noite novamente a todos. Boa noite especial a Daisy, que movimentou uma força-tarefa para encontrá-la. Um abraço, Daisy. Bom, voltando ao tema, a inteligência. A inteligência é uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta para que nós possamos evoluir e também auxiliar os demais a evoluir. É nossa responsabilidade, né? Então, se Deus nos deu a inteligência, nos deu esse dom, que nós façamos coisas boas e que nós possamos também auxiliar os demais com esse dom, com essa inteligência que Deus nos ofertou. Porque a inteligência ela é muito particular, né? Nós sabemos que existem pessoas extremamente inteligentes, cientistas, pessoas que inventam coisas, descobrem coisas, e tem pessoas com a inteligência para outro tipo, para outros dons, né? Então, que nós possamos usar, todos nós temos inteligência, cada um no seu grau, cada um conforme a sua evolução, né, o seu processo evolutivo, mas que nós possamos usar a inteligência para servir, para auxiliar. Eu penso desta forma. Vou deixar aberto, é só dizer que quer falar, levantar a mão, que a gente passa a palavra. Gostaríamos da contribuição de todos. Júlio, a palavra é tua. Eu vou falar para facilitar para todo mundo poder falar depois, tá? Espero que realmente que eu consiga sucesso no meu intento. Daisy, um grande abraço, meu amor. Um grande abraço. Fez muita falta, viu? Todos nós sentimos imensa falta tua, tá? Um beijo à minha mãe, um beijo a todas as mulheres do grupo merecedoras de toda a deferência e de todo o carinho que possamos dar. Vocês são as criadoras do mundo e ainda hão de chegar onde vocês merecem, o reconhecimento de todos os seres humanos. Eu estava olhando esses dias a entrevista, eu comentei no grupo com algumas pessoas em específico, a médica que descobriu a polilaminina para tratamento das fraturas de coluna para devolver o movimento aos tetraplégicos. E ela trabalhou 27 anos só em cima dessa molécula.
27 anos dedicados a algo que poderia não dar em absolutamente nada. Mas ela sabia que havia algo ali que ninguém tinha visto ainda. Tinha algo ali que ninguém tinha percebido, que ninguém tinha se dado conta. Talvez uma extensão, uma versão, uma mutação. Havia algo que traria um grande benefício à humanidade. Ela acreditou nisso por 27 anos e desenvolveu. Essa mulher magnífica já fez alguns irmãos nossos voltarem a caminhar depois de vegetar sobre uma cama, e se Deus quiser e Ele há de querer, muitos outros caminharão. Muitos outros voltarão a abraçar os seus filhos, a amar a sua esposa, a dançar, a fazer exercício, a ter uma vida absolutamente normal, cumprir as suas tarefas. Isso vai ser incrível. Essa mulher maravilhosa que, infelizmente, o Brasil se nega a curvar-se diante dela. Um espírito de ponta. Mas eu gostaria de falar com relação ao tema sobre o fato da pessoa, o saber, tornar a pessoa cega para Deus. É isso que o tema fala, né? Ai de ti que tem o saber e esconde Deus da tua vida, porque um dia tu será cobrado disso. Essa mesma mulher foi em um programa de entrevistas e falou que a menina tinha a forma de uma cruz, lembrando a Deus, lembrando ao Cristo. Ela falou isso num outro programa a cobrar. Mas tu acha bom, viável, ligar uma descoberta tão importante à imagem de Jesus com uma cara de desprezo, um tom de deboche? Quem viu sabe do que eu estou falando. Talvez mais gente aqui no grupo tenha visto. Uma cara de deboche. A gente sentia na voz dele assim o desprezo, sabe? E ela disse sim. Eu trabalhei na descoberta da menina por 27 anos e sim, ela parece uma cruz. E no meu entendimento, sim, ela é uma dádiva de Deus. O saber que não apaga Deus da verdade, que não tira Deus da equação. Esse é o caminho da humanidade. Ah, quando o homem entender isso. Que as descobertas da física, da química, da sociologia, de todas as partes da ciência incluírem Deus, é o elemento faltante para o ápice de toda a descoberta. É o elemento faltante, porque o limite, o teto aonde a ciência não chega, é lá que habita Deus. É por ali que caminhou Cristo. Então, quando o homem aprender a curvar-se diante da magnitude do Pai, aí nós teremos outra ciência e um mundo absolutamente diferente. Aí daqueles que negam essa verdade. Passo a palavra. Perfeito, Júlio. Boa lembrança, né? E o quanto é importante. Jesus diz, né, que nós devemos sempre, nós recebemos a inteligência, mas nós temos que ser humildes ao lidar com ela, né? É não fazer, não se assoberbar da inteligência que tem. Isso é que é importante. E, sobremaneira, nunca esquecer de Jesus. Jesus é a chave, é um mantra. É para ele que nós temos sempre que direcionar o nosso pensamento. Marcos, a tua palavra. Ele tem uma mãozinha, eu lá, tá levantadinha. Ah, certo. É tu mesmo. Não, eu. Tô evoluindo a minha inteligência ainda, né? Mas né? E eu acredito que no andar da evolução do homem, né? Do planeta Terra, e nós sabemos que tudo é meritório. Né? Eu acredito que os cientistas do astrais, a inteligência do astral, ela vem se programando para, de acordo com o mérito, né, da humanidade,
ela apresentar, através do homem que foi encarnado, essa inteligência e esse desenvolvimento para todos, né? Essa é a ideia, né? Benefício para todos, né? Melhoria para todos. Olha que coisa mais linda na área da saúde. É maravilhoso, né? E aí entra também, eu acredito, sabe? Porque, olha, a gente sabe tantas histórias de homens tão inteligentes, com tantas coisas que poderiam ajudar tanta humanidade, né? Mas chega no momento em que ele se confronta com a própria falta de amor mesmo, talvez, né? Eu vou falar, para amor, assim, né? Falta de amor, talvez apegado a uma ganância, talvez apegado a uma vaidade, ou um sistema que eu também acredito que assim como tem os grandes espíritos que trabalham para o bem maior da humanidade, através, né, desses encarnados que vêm para isso, nós sabemos também que tem aquelas nossos amiguinhos, né, que não conhecem o amor ainda, que trabalham contra ainda, né, e que machucam tanto, olha, tantas guerras, tantas bombas, bomba atômica, né, coisas devastadoras, né, mas tudo nós sabemos que é sabido por Deus. Nada acontece sem a permissão dele e faz-se necessário para que como desenvolva, né, seu amor, seu carinho a todos aí. E a gente vê realmente, como o Júlio comentou, quantos cientistas, às vezes até, eu estava lembrando Thomas Alva Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, ele testou por mais de 1000 vezes. Então, eu acho que cada um de nós, assim como eles, tem, como o Júlio comentou, né, tem como é que eu vou dizer, tá ali dentro da gente, né? Puxa, eu tenho que melhorar, eu vou fazer, eu acredito, vai, e trabalha em cima da persistência, da vontade, né? Que a gente sabe que é para o benefício maior de todos. Às vezes, coisas simples, né? Pessoas simples que apresentam ideias, nossa, fantásticas, né? Hoje a gente vê, eu me espanto hoje eu me espanto, né? Tenho um pouquinho mais de idade, mas hoje a gente fala na inteligência artificial, né? Olha que coisa, é tão linda, mas a gente fica preocupado, né? Meu Deus, a gente olha alguma coisa nas redes sociais, tu olha bem mesmo para saber se é o original, né, se é uma montagem, a gente não sabe disso, né? Agora, no final de todas as contas, sempre se converte realmente para o bem, porque a espiritualidade trouxe para o bem de todos. Eu acredito que existe sim essa briga, não vou dizer briga, né, mas essa intenção, nossos amigos que não querem a evolução, mas no final todos nós somos beneficiados porque a Terra está aí, ela está crescendo, está indo para a regeneração, e regeneração é mais amor, né? Eu acho que é isso que eu queria falar. É isso aí, Marcos. Deixar a inteligência, fazer com que a inteligência beneficie o maior número de pessoas, né? É utilizar, porque nós temos que lembrar que nada passa despercebido pelo Pai. E tudo que é nos possibilitado é por Ele. E se disponibilizado por Ele, nós temos que disponibilizar também aos demais, né? Então, o quanto é importante essas questões de saber abrir mão, de saber conduzir, de saber ampliar o conhecimento. A palavra é tua, Neuza. Boa noite a todos. O que a gente vê aí na lição é que temos que o tempo todo trabalhar pelo bem. O tempo todo, né? A espiritualidade, se você abre o evangelho do começo ao fim, é trabalhar pelo bem. E principalmente quando Deus nos dá dons, né? Que é um desses daí, que é a inteligência, elas têm que ser trabalhadas em prol da humanidade, em prol do seu próximo, enfim. E também ele fala uma coisa muito importante, que é, se a gente não fizer, pela lei reencarnatória, a gente vai ter que fazer esse ajuste. Vai nos aproximar a nós, né? Através da encarnação, ou como um pai, ou como um filho, ou como um familiar, para a gente fazer esses ajustes, porque a gente não cumpriu lá atrás. Então, alerta o tempo todo. O bem sempre na nossa frente.
sempre nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, em qualquer momento da vida, né? É isso aí. Boa noite. Isso aí, Neuza. Muito obrigada pela tua participação. A Sandra também levantou a mão, mas é perfeito, realmente. Tem que ser voltado para o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Sandra? A nossa irmã Márcia Valéria colocou ali no site: cada vez mais a ciência e a religião caminham juntas. A cruz para nós, com certeza, é certeza de que esta irmã não caminhou sozinha, por 27 anos, e todo o nosso respeito e gratidão. Perfeito o comentário dela. Ô Miriam, é a Neuza. Oi. Pode falar, Neuza. Pede se a dona Orlando quer falar, ela tem dificuldade aí na mãozinha ainda, ela não aprendeu direito ainda. Vamos Eu passar ainda a vou... palavra para ela. Quer falar alguma coisa, Orlando? Fale aí um pouquinho se você quiser. Abre seu fone, viu? Neuza. Acho que ela não conseguiu abrir, Neuza. Enquanto ela tenta abrir o fone, eu vou passar novamente para o Marcos, depois a gente deixa novamente um espaço para ver se a dona Orlando contribui também com o assunto. Marcos, a palavra é tua. Eu estava pensando uma coisa interessante, né? Então, nós falamos do ser, do ser inteligente, uma pessoa, né? Um encarnado inteligente, né? E usando a inteligência para o bem maior, né? Aí como nós estamos aqui num dia especial das mulheres, né? Que envolve também família. Então, assim, como é importante a cada um de nós, da família em si, né? Ou seja, o pai, a mãe, né? E nós sabemos que tem muitos lares que a mãe é a total provedora, né? Muitos homens abandonam e deixam, né, a sorte. E tem muitas mães que levam, né, ferrenhamente o bem, encaminhar o filho para o bom caminho. Então, eu acho que quando a gente percebe que, como, por exemplo, né, essa nossa cientista, que precisamos todos aí trabalhando, com certeza, acredito ela ter tido uma boa base estrutural também da família, né? Para ver a importância de nós todos nesse contexto, de adubar bem, de cuidar, se esmerar ao máximo possível para colocar nossos filhos naquela reta, né? Moral e também, né, nos estudos, né? Como tem que ser, né? Eu acho que a família também é o fortificante maior para esse homem inteligente crescer para todos, né? Sim. Aí vem a questão do apoio da família e da criação, né, dos princípios que são passados, né, dentro da família. Bem importante ter colocado esse tema, Marcos. A Eleonora levantou a mão e depois a Sandra. Eleonora, a palavra é tua. Bem, eu penso, a vaidade, né? A vaidade. Eu vi uma reportagem de um cientista que, inclusive, ele já até faleceu, tinha aquela doença que vai perdendo os movimentos. Eu sei que na pesquisa dele chegou um determinado momento em que ele foi questionado, aí disse, não, daí por diante é Deus. Eu não sei se era essa questão do buraco negro, né? Então, veja só, eu sempre, quando eu começo a pensar sobre o mundo, sobre quem somos nós para dizermos que nós sabemos de alguma coisa? Então, esses privilegiados que têm essa graça de ter uma luz, que tem as suas descobertas, mas com a sua humildade, de chegar de que dali para diante é Deus. Então, eu vejo, nossa, esses que detêm esse conhecimento, não esse conhecimento total que você não pode chegar a dizer, não, é isso, com certeza, porque é Deus.
Daí por diante é Deus. Aí você vê os vaidosos se achando donos do mundo, achando que pode chegar, invadir, matar. Nossa Senhora! Então, aí faço o paralelo da humildade de quem tem conhecimento e não se acha superior daqueles que se acham o super-homem. Então, eu fico com medo quando eu começo a pensar profundamente. Ai, meu Deus do céu! Porque dá é o medo cósmico, né, de você chegar e de... Eu já tive crises de incredulidade quando jovem, né, ia para a mesa do bar tomar cerveja para ver se acalmava o coração. Então, eu creio que os cientistas, os pesquisadores, verdadeiramente, que quando chegam diante de uma descoberta que vai beneficiar, e assim também como determinadas descobertas que vão trazer, entre parênteses, prejuízo, né, que é a má utilização dessas descobertas do conhecimento. Então, eu creio que eles têm, acho que essa centelha divina que está dentro deles, realmente, acho que eles sentem mais fortemente por ter conseguido ser tocado, ter acesso a esse conhecimento, a essas descobertas. Então, no meu entendimento bem humilde, eu digo, nossa, esse Deus realmente é maravilhoso. E quem somos nós para duvidarmos disso? E viva nós mulheres! Viva! Perfeita, Leonora. Realmente, a inteligência ela tem que andar de mãos dadas com a humildade. E quando tu comentou, eu já te passo a palavra, Sandra, mas só para não esquecer. Quando tu comentou no cientista, eu lembrei daquele que descobriu a vacina da poliomielite. Há alguns anos, né, atrás, muitos anos. Ele não quis patentear. Por quê? Porque para que todos tivessem acesso. E olha o bem que ele fez, né? Porque se fosse patenteado, se tornaria muito mais caro, pouquíssimas pessoas teriam acesso. E ele abriu para que todos tivessem acesso. Então, esta é a inteligência, né, superior, aquela inteligência que visa o bem maior. Como é importante. Mas nós não podemos esquecer que nós que estamos aqui também somos importantes. Somos pequenas luzes, né, a brilhar na constelação do Cristo. Então, nós falamos até agora de pessoas brilhantes, uma inteligência acima da média, mas nós também temos a centelha divina, também temos a nossa inteligência e estamos no bom caminho. Isso é que é importante, né? Porque nós estamos aqui em plena noite de domingo, Dia da Mulher, falando sobre Jesus, falando sobre o bem. Isto não tem preço. A palavra é tua, Sandra. A Miriam falou exatamente a linha que eu estava no meu pensamento, que todos nós temos a inteligência, cada um tem o seu dom. Nós somos muito inteligentes quando a gente em casa educa nossos filhos para o caminho do bem, né? A gente procura ter a inteligência e esse dom de encaminhar ele, né? Que a gente quer que eles estejam bem e sejam bem. Então, todos nós somos dotados de inteligências, todos nós somos importantes aonde nós atuamos, quando sempre queremos o bem e fazer o bem para todos que amamos, para nossa família. No nosso grupo aqui nós somos muito importantes, nós temos a inteligência todo dia de se reunir, orar, e essa oração é muito importante, muito grandiosa. Então, somos inteligentes e que Deus abençoe nossos dons sempre, aonde formos atuar. Aqui temos da Valéria dos Santos, né? Respeitável é a inteligência, cujo seu detentor a utiliza para o bem do próximo e da humanidade. Complementando o que nós todos falamos. Muito importante o comentário. Obrigada.
Muito obrigada, Sandra. É, pensamos a mesma coisa. Olha só, as inteligências ali se conversaram, porque nós acabamos falando a mesma coisa. Quase que a mesma coisa, né? Mas como é importante nós estarmos aqui debatendo o assunto, né, sobre a inteligência. O homem inteligente, ele tem que trabalhar e tem que estar atrelado à humildade e ao bem maior. Pensar sempre no bem maior, do que se pode fazer para melhorar. Isso é muito importante. Bom, nós já estamos em 22h32, há ainda um espaço, né? Uma mãozinha levantada ali, vamos ver quem mais gostaria de contribuir para que depois nós façamos a oração de encerramento. O espaço está aberto. A dona Orlanda, acho que já abriu o fone. Conseguiu? Então, dona Orlando, a palavra é sua. Seja bem-vinda, minha irmã. Tentei abrir aqui, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje é um dia assim dedicado à mulher. Eu me sinto assim muito feliz porque vejo o esforço de todas as mães para educar seus filhos na luta de tudo. Vejo o esforço como exemplo dessa doutora que ficou investigando todo esse tempo, mostrando e tendo a coragem, porque geralmente quando alguém faz, principalmente uma pessoa de uma inteligência assim, mais elevada, apresenta um trabalho e coloca o nome de Deus e de Jesus junto, isso, geralmente, essa pessoa fica meia encostada do lado. As pessoas não, quando põem nome de Deus, eles acham que tudo é feito por ele, por o homem. Mas toda a inteligência vem de Deus. Sem essa bênção que Deus nos dá, nós não chegaríamos a canto nenhum. Temos que ter humildade, temos que ter amor e temos que ter respeito ao próximo. Muito respeito ao próximo. É isso que Deus pede de nós. Assim é que eu vejo tudo isso, sabe? Ficar sempre com muita humildade. Apresentar sempre, não ter vergonha de falar no nome de Deus. Eu consegui em nome de Deus. Isso é muito importante. Fico muito admirada quando grandes nomes apresentam e usam o nome de Deus. Isso é uma benção para a melhora do nosso planeta Terra, que está vivendo momentos terríveis. Então, eu fico muito feliz. E hoje, o Dia das Mulheres, eu quero oferecer o meu carinho, o meu amor a todas as pessoas que participam disso, a toda a humanidade, por todas essas mães que perderam seus filhos, por todo o sofrimento que elas ainda conseguem ultrapassar. E assim eu fico muito feliz e dou um beijo grande para todos. E quero agradecer especialmente também a Miriam, que tem tido paciência, que me recebeu com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigada a todos. E muito Nós é que boa. agradecemos. Nós é que agradecemos a sua presença, dona Orlando. Não precisa agradecer, não. Nós ficamos muito felizes quando os irmãos adentram e permanecem conosco. A Patrícia Muito levantou obrigada. a mão. Nós já estamos em 22h36, então, Patrícia, tem um espaço pequenininho, pouquinho de tempo, mas a palavra é tua. Nós já Miriam, estamos quase encerrando. Oi. depois da Patrícia, eu vou te pedir pelo menos 30 segundos, tá? Por favor, eu preciso falar alto, Sim, tá? Eu com vou, certeza. se não der tempo, não tem problema, mas eu queria só ser breve numa coisa, que me veio muito forte, que além de toda a ciência das descobertas, a gente tem que trabalhar muito, eu sinto isso, na nossa inteligência emocional. Porque ela pode transformar as coisas. Às vezes a inteligência da ciência, né, das descobertas, é maravilhoso. Mas o nosso dia a dia, com o nosso próximo, com a nossa família, com todas as nossas relações que constroem as coisas, a inteligência emocional é muito importante. Eu quero trabalhar muito isso em mim. Eu acho que cada um pensando em trabalhar isso, as coisas podem caminhar muito melhor.
às vezes até na casa da gente. Como que a gente age dentro de casa tem muito a ver com a nossa inteligência emocional. Eu não vou falar mais para não atrapalhar mais ninguém. Muito obrigada, viu? Não está atrapalhando, Patrícia, e fechou com chave de ouro. É bem, bem pensado na inteligência emocional. É a base de tudo. Júlio, a palavra é tua. Patrícia, esse é um assunto para ser desenvolvido aqui no grupo, viu? Vamos conversar, tá? Me procura durante a semana, por favor, tá? Tá certo, procuro sim. Tá bom. Uma parte importante do trabalho de hoje é com relação à gratidão a Deus. É uma parte, talvez a mais importante. E a gente, embora nós não sejamos as sumidades de inteligência da humanidade, nós somos a inteligência que orbita o nosso corpo. Nós somos a nossa própria inteligência. Nós somos uma parte da inteligência molecular da nossa família, dos amigos com os quais nós coabitamos, do nosso trabalho. Nós fazemos parte daquela egrégora intelectual. Levemos Deus para onde nós vamos. Levemos o nome de Cristo para onde nós vamos. A todo tempo. Não tenhamos medo, nem vergonha, nem enfado de falar em Deus e em Jesus, de agradecer em voz alta, de dizer para as pessoas: Deus te acompanhe, vá com Deus, Deus te abençoe, fique com Deus. Que nessa manhã Jesus te abençoe. E aqueles que não gostar, que se afastem, porque não são estes que devem andar conosco. Os que devem andar conosco são aqueles que nos ouvem e se transformam aos poucos, mesmo que não digam. Eu tive um pai que durante um bom tempo da vida dele, ele viveu para Deus, para Jesus, para o Espiritismo. A minha mãe está aqui, eu acho que meu irmão também está. Eles são um testemunho disso. E aquilo me incomodava, porque chegava na sexta-feira, no domingo, no sábado, queria visitar o pai nunca estava em casa, estava sempre ou na sociedade espírita, ou fazendo palestra fora, ou num trabalho pela União Municipal Espírita do município, e aquilo me irritava. E eu meio que afastei do espiritismo por isso. E andei no mundo quebrando a minha cara. E se hoje eu tô aqui de volta, é pelo meu pai e pelo exemplo que ele deu. Ele deixou absolutamente encravado no coração de todos os filhos que Deus é a única e verdadeira saída para todos os problemas da nossa vida. É o nosso único e verdadeiro amigo. E ninguém chega a ele senão pelo Cristo. Se nós não formos capazes de mostrar isso para aqueles que nós amamos, tá faltando coisa na nossa vida. Saibam. Não interessa se você tem 8 ou 80, 9 ou 90. Está faltando algo na sua vida. Fale em Deus. Só vai fazer bem para você e para todo mundo. Muito obrigado. Perfeito, Júlio. Bem lembrado, né? Nós não podemos esquecer. E a gratidão é a mola mestra. Gratidão a Deus. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus seja louvado. Marcos, nós estamos encerrando já um pouquinho atrasados, né? 22h40. O nosso trabalho é até 22h35. Até as 11 termina. Gostaria de te convidar para fazer a nossa oração de encerramento. Perfeito. A palavra é tua, meu irmão. Meus irmãos, que domingo maravilhoso, não é verdade? Nossa, que bênção! Um domingo desse, Dia das Mulheres, né? Com o fechamento dessa nossa live, dessa nossa conversa, né? Como é gratificante, como é lindo, como é ver Dona Orlando, as meninas falando, importantíssima a questão que o Júlio comentou, né, da questão de levarmos a palavra de Cristo, importantíssima a questão da inteligência emocional, né? Olha, eu fico muito agradecido a vocês todos por me deixarem participar desse trabalho em si, né? Como é lindo e como é maravilhoso e como nos faz bem, né? E é por isso que nós temos que agradecer ao Mestre Jesus. É por isso que a família que trabalha por Cristo, com Cristo, para Cristo, tem que se unir. Porque cada vez estamos mais fortes. Cada vez ele nos fortalece mais em nossas lides e nosso entender. E mostrar a nossa responsabilidade em mostrar a nossa inteligência para poder cultivar, quem sabe, uma grande inteligência que possa ajudar toda a humanidade.
Assim Deus quer, assim Deus permite. Tudo é mérito, e tudo é mérito. E agora, com esse coração, irmãos, gratificado por essa grande noite, por essa grande conversa, que gerou, acredito, em todos nós, uma energia de paz, uma energia amorosa, carinhosa e muito benfeitora a todos nós, né? Essa energia de amor e de gratidão por estarmos encarnados e aqui, perseverando na seara do Cristo, dando um pouquinho de cada um de nós, cada pouquinho de nossa inteligência emocional para todos. Que esse amor abrace a todos nós nesse momento. Que durante nossa noite de sono continuemos as obras do Cristo e para Cristo e com Cristo, levando fé, amor, paz a toda a humanidade. Porque é em espírito que nós também levamos a nossa inteligência, nosso amor e nosso carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, livre-nos de todos os males. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa vida encarnada e em poder participar desse grande momento com todos vocês, nessa energia linda de amor que nos abraça nesse momento. Que assim seja. Deus seja abençoado. Glória a Deus.